Olá, pessoal, bom dia. Gostei do bom dia. Meu nome é Rafael Diné, eu sou gerente de produto, product leader, aí o nome bonito que vocês quiserem dar para quem trabalha com essa parte de produto nas empresas. Da Big Data Corp, também sou desenvolvedor. Tá? E estão aqui os meus contatos. Como o pessoal também falou, no coffee break, no almoço, se quiserem conversar comigo, estou aí à disposição. E eu vim aqui para falar um pouco com vocês sobre fraude, né? E como que Big Data pode ajudar a gente no combate a esse problema que atinge diversas empresas de diversas naturezas e muitos de vocês já devem ter tido algum tipo de problema com fraude. Principalmente o pessoal da B2W aí, com certeza. Então, fraudes causam prejuízos bilionários todos os anos, tá? No mundo inteiro. É muito dinheiro gasto com problemas de fraude. E o Brasil, em especial, ele tem uma vocação natural para a fraude, que parece que você vê qualquer problema de fraude dado, você vê muita fraude no Brasil. E eu trouxe aqui alguns números para vocês terem ideia. Uma pesquisa feita pela Ingenico nos Estados Unidos levantou que o mundo, né, dentro dos países que foram pesquisados, tem uma média de 0,6% de chargeback. Já o Brasil, a gente trabalha com uma média de 3,5%. Tá ok? Uma pesquisa nacional, ali feita pela ClearSale, mostrou que a cada R$100 gastos com e-commerce, né, na internet, de uma maneira geral, 3 são fraudulentos. Outra pesquisa feita pela Serasa Experian. O Brasil tem uma tentativa de fraude a cada 16,8 segundos. É muita fraude, cara. Muita tentativa de fraude. E nós temos um problema aqui, óbvio, né? Mas onde muita gente só vê um problema e está lá coçando a cabeça, tentando jogar isso de lado, a gente está vendo nisso uma oportunidade, né, de trabalhar e, como eu falei, também utilizar a Big Data para combater esse tipo de coisa. E o que a gente queria lá na Big Data Corp é ter um validador de identidade, a princípio. Eu sei que tem vários métodos de você trabalhar o combate à fraude, até porque existem vários tipos e níveis de fraude diferentes, mas a gente acredita que a validação de identidade é um passo muito importante no combate à fraude. Tá? E a gente não queria qualquer validador de identidade, porque isso a gente já tem no mercado aos montes. A gente queria um validador de identidade que tivesse um tipo de validação de óbito, talvez uma validação de status. Esse CPF talvez está cancelado na Receita Federal, que é uma validação de e-mail. O e-mail que esse usuário está utilizando é de um serviço de e-mail temporário? É um e-mail que não existe, que ele inventou ali na hora? A validação de nome. A pessoa deu o nome dela na entrada de um cadastro, por exemplo. Esse nome bate para o nome que está cadastrado no CPF? A validação de documento. Talvez uma tecnologia de OCR, tá? Para a gente reconhecer um documento, uma identidade, uma CNH, poder extrair identificadores lá de dentro, ver se o brasão da República está no lugar correto, se não tem erro de português. Gente, por incrível que pareça, muita fraude de documento de identidade é pega por erro de português dentro da CNH. O cara faz a falsificação com erro de português. Tá? Uma validação talvez por face match. Se eu comparar a foto que está lá na carteira de identidade, numa CNH, com a foto do usuário, posso fazer um batimento facial biométrico, eu comparo distância de olho com nariz, olho com boca, boca com orelha, e faço uma série de métricas e medidas que me dizem se aquela foto realmente corresponde à face da pessoa que está apresentando aquela identidade. E, por fim, uma validação por questionário, que é um método muito comum e muito tradicional utilizado aí no mercado, e que a gente também queria implementar esse tipo de coisa. E a base disso tudo são dados. E dados para chuchu. Tá? A gente está falando de muito dado para conseguir sustentar um processo de validação de identidade e combate à fraude eficiente. Agora, como é que funciona o processo tradicional, por exemplo, de questionário? O que a gente está acostumado? A gente liga lá para o nosso cartão de crédito para reclamar que alguém clonou o nosso cartão, e a pessoa quer confirmar quem é a gente, que está do outro lado, quem é a pessoa do outro lado da linha do telefone. Né? E ela vai te perguntar, quais são os 4 últimos dígitos do seu CPF? Qual o nome da sua mãe? Qual é o seu mês de nascimento? Legal, o fraudador está lá com a sua CNH, ele está lendo para ela aquilo tudo. Né?
Esse é um dos exemplos de uso tradicional de questionário. Estão baseados em dados tradicionais, tá? Dados que a gente tem na nossa carteira, que a gente tem lá no nosso dia a dia. Se a gente deixar a nossa carteira cair na rua e uma pessoa pegar, ela tem acesso a esses dados. Exemplos, como eu falei ali. Filiação, nome do seu pai, nome da sua mãe. Pega a sua CNH, a gente esquece disso. Mas está tudo isso lá dentro. Seu sexo, seu RG, nome do pai, nome da mãe, data de seu nascimento. Emissão do documento. Está tudo lá. E qual é o pulo do gato? Então, como é que a gente vai desenvolver um processo de validação de identidade que fuja desse padrão, desse tradicional? A gente tem que trabalhar com dados alternativos, provenientes de Big Data. Tá? E isso que a gente vem implementando dentro da nossa empresa. Dados como, por exemplo, comportamento de venda, comportamento de compra online. Quem é essa pessoa? Como é que ela interage com o mundo online? Dados de estabelecimentos próximos. Quais desses shoppings ficam próximo à sua casa? Isso não tem lá na identidade. Mas você sabe que você passa ali todo dia na porta daquele shopping. Qual é o banco que você utiliza para restituição de R? Qual o parentesco que você tem com um avô, um tio, tá? Um parente mais distante? Qual desses planos de saúde você tem cadastrado no seu nome? Esse tipo de dado permite a gente gerar um questionário com esses tipos de pergunta, tá? Que exatamente provém daqueles dados alternativos que eu estava mencionando para vocês. Qual é o seu relacionamento com o Silvana Nascimento? Qual desses shoppings fica próximo à sua casa? Qual dos bancos você utiliza para restituição de R? Tá? E lá na Big Data, nós somos especialistas em captura de dados, captura massiva de dados na internet. Atualmente nós temos um número próximo de 650 milhões de sites capturados no Brasil e América Latina, e que geram nesses processos quase semanais de captura mais de 7 petabytes de dados. É dado pra caramba. A gente utiliza uma série de processos de Big Data para poder estruturar esses dados e conseguir chegar naquele nível de informação para fazer validação de identidade de uma forma completamente alternativa. E nós geramos um produto a partir disso, que é o Big ID. É um produto exatamente que vem, que traz todas aquelas ideias que a gente teve ali no início, de validação de identidade que a gente queria que houvessem, né, nesse produto. Que fossem diferentes do mercado tradicional de validação de identidade. Atualmente, o Big ID em números, tá? Nós já temos mais de 5 milhões de questionários gerados e mais de 850 mil fraudes prevenidas em estimativa, tá? Só de validação de identidade. Algumas curiosidades. Nós tivemos 7.839 tentativas de abertura de contas de CPFs mortos. A clássica fraude lá de pegar o CPF de uma pessoa em óbito e tentar abrir conta num banco, abrir conta num home broker, abrir conta em qualquer outro tipo de serviço sensível. Tivemos mais de 12 mil tentativas de abertura de contas e e-mails inválidos. Tá? E eu digo não só e-mail que não existe a caixa do inbox, mas e-mail também temporário. Que talvez exista a caixa de inbox, mas o cara está tentando contornar aquele processo de validação do e-mail, que o cara clica lá no link para validar aquele e-mail dele, porque ele tem o acesso temporário àquele e-mail. Tá? E, por incrível que pareça, nós pegamos muitas fraudes com coisas assim absurdas. Então o cara tenta fazer um cadastro com o nome de João da Silva e o CPF é da Maria, entendeu? A gente acha que talvez fraude, principalmente validação de identidade, vai ter um gênio hacker lá atrás tentando fazer essa fraude, um mega engenheiro social estudando a vida daquela pessoa, perseguindo ela de carro. Isso acontece? Acontece. Mas é uma fração ínfima do número de fraudes. A grande maior parte é o Zé das Couves lá atrás do computador, que mal sabe mexer e trabalhar com informática, está tentando fazer algum tipo de fraude. E como eu falei, a gente pega inclusive fraude em CNH com um erro de português. Tá? Bem, hora de colocar a mão na massa, né? Eu trouxe um pouco mais aqui, principalmente para a galera de dev, mas eu tentei equilibrar aqui essa parte da apresentação para não ficar muito chata para a galera que não mexe com a parte mais técnica. E explicar um pouco como é que a gente utilizou alguma parte de tecnologia e que serve para várias aplicações diferentes de Big Data. Então, isso que eu vou falar aqui se encaixa em qualquer universo de Big Data e não só na parte de validação de identidade. Inclusive, o pessoal
A B2W também já falou um pouco disso. Bem, características técnicas que precisa de um serviço desse. Tá? A gente precisa de alta disponibilidade, elasticidade, tá? Crescer a nossa fazenda de servidores conforme a necessidade, desempenho, custo otimizado. E quem trouxe, quem ajudou muito a gente nisso foi a nuvem. Tá? Então, inclusive, o pessoal aí da Azure estava falando aí dessa parte de nuvem, a nuvem viabilizou muita coisa para a gente. Tá? Porque a nuvem conseguiu trazer diversas características que a gente não conseguiria, talvez até por uma questão de custo, implementar num primeiro momento. Mas a nuvem também não é só alegria, né? A nuvem pode virar uma chuva de desperdício de dinheiro se você não tomar cuidado. Porque a nuvem não é milagre. A nuvem é uma série de serviços e ferramentas, e se você utilizar um martelo lá para tentar bater um prego, não vai dar, né, para tentar bater um parafuso, desculpa, não vai dar certo. Né? Você tem que saber para que você está usando, tem que saber que tipo de arquitetura você está implementando, tomar cuidado com isso tudo para não virar uma chuva de dinheiro, né? Você jogar esse dinheiro fora na utilização da nuvem. E uma das primeiras coisas que a gente identifica que é super básica, muitos de vocês já ouviram, mas a gente gosta de insistir nesse assunto, é a arquitetura. A arquitetura que você vai usar dentro da nuvem vai definir uma série de coisas, inclusive o custo que você vai ter lá dentro, muito provavelmente. De cara, a gente tem um debate sobre arquitetura monolítica de microserviços. Tá? Quando a gente está falando da arquitetura monolítica, a gente está falando da arquitetura clássica. A gente está falando da arquitetura em que a gente tem toda a interface de usuários, a camada de acesso aos dados e toda a camada lógica dentro ali de um mesmo contexto, dentro de um mesmo sistema. Ou seja, toda a escalabilidade que você vai fazer nesse sistema, você tem que fazer em cima disso tudo ao mesmo tempo. E quando a gente fala da arquitetura de microserviços, a gente está falando em quebrar essa arquitetura monolítica em contexto. Tá? Não necessariamente em contexto. Tá? Você quebra essa parte de arquitetura de microserviços como você bem quiser. Mas a gente prefere interpretar ela como uma parte de contexto. Então, por exemplo, na validação de identidade, não falei para vocês de OCR, então eu vou ter um microserviço especialista em OCR de CNH. Eu posso ter um outro microserviço especialista em OCR de identidade. Eu posso ter um microserviço especialista na geração de questionário. Eu posso ter um microserviço especialista em responder e validar questionários. Tá? E são arquiteturas que permitem esses serviços serem completamente independentes. Um cenário para ilustrar isso. Vamos imaginar um cenário 1 de uso de um serviço, tá? Dentro da área de vocês. Imagina, por exemplo, na parte ali de compras. Você tem um serviço que os usuários usam muito ao longo do dia, ou seja, é um serviço de enrajada. Eles, sei lá, estão comprando ali muito ao longo do dia e durante a noite e a madrugada quase não tem acesso. Então, tipo um serviço enrajada. E você tem, talvez, um acesso a bancos de dados ali, acesso a uma API de gerenciamento de alguma coisa de manutenção, que ela tem um uso constante. Que ela tem um uso constante ao longo do dia. Ou seja, o número de conexões, ou então a quantidade de uso de CPU é constante ao longo do dia. Se você tem uma arquitetura monolítica, aquela primeira que eu falei, a clássica, você vai subjugar esses dois cenários, digamos, a uma mesma máquina. Eu trouxe aqui um exemplo de máquina da AWS, mas pode ser uma máquina na Azure, na Google, enfim, o serviço que vocês utilizarem de cloud. Se você está subjugando esses dois cenários a uma mesma máquina, você tem um custo, por exemplo, numa C3 Large, de $151 mês. Tá? Que você está utilizando, você determinou que essa é a máquina que vai comportar esses seus dois serviços. Se eu quebro esses dois cenários, né, a parte técnica que vai sustentar esses dois cenários em dois microserviços completamente distintos, o que acontece? Eu agora posso separar esses dois cenários em duas máquinas distintas. Tá? Eu estou falando de uma coisa muito básica, simplesmente estou separando máquina. Tá? Vocês verem o impacto que isso causa. Eu, por exemplo, posso pegar essa característica desse cenário, que é um uso em rajada, que ele é típico, por exemplo, para ser sustentado por uma T2 Medium, para quem não conhece, dentro da AWS, não sei se tem uma similar dentro da Azure, mas deve ter algo parecido, é um tipo de máquina que funciona com esquema de crédito. Ou seja, enquanto eu tenho consumo de CPU significativo, essa máquina vai consumir no crédito. Quando o cenário fica em baixa de uso dessa máquina, ou seja, o uso de CPU dessa máquina cai, eu começo a acumular crédito dentro dessa máquina.
tá? Para ser gasto novamente lá no dia seguinte, quando eu tiver uso. Se os meus créditos acabarem, porque eu não planejei bem minha máquina ali para aquele uso, ferrou, tá? Porque a máquina senta a CPU em 20% e você implementa um DDoS em tempo real, lá dentro do seu serviço. Então, mas você consegue um barateamento muito grande, tá, dentro da sua infraestrutura por uso dessa máquina, porque você viu que o cenário 1 se adequava perfeitamente a esse tipo de máquina. E aí você pode pegar o cenário 2, que agora já não precisa estar junto do cenário 1, e você bota ele numa outra máquina um pouco menos potente, que você vai ter um uso, por exemplo, constante ali, numa C4 Large. E você tem um custo total, mensal, desses dois serviços quebrados em microserviços, de $105 mês. Ou seja, eu estou falando de uma máquina, tá? Economia de $46 mês. No ano, $552 no ano. Parece ser pouco, mas é uma máquina. Agora imagina uma farm, né? Um servidor, um serviço com uma quantidade de servidores imensa. 100, 200, 300, 1000 servidores. Um processo de captura que nem a gente faz dentro da Big Data, que vai coletar mais de 150 milhões de sites e 7 petabytes de dados. É uma fazenda enorme de servidores. Então, essa diferença, ela é gritante no final do mês. E isso foi apenas uma decisão de arquitetura. Tá? Eu não comparei nem as nuvens, não comparei custo, não comparei nada disso. Eu simplesmente consegui decidir corretamente como eu vou quebrar o meu serviço, tirando ele de uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microserviços. Tá? Outras coisas que esse tipo de arquitetura vai me ajudar muito e vai me ajudar a reduzir custos, né, que nem eu falei. Vai me ajudar na integração contínua, claro, porque eu estou fazendo integração contínua por serviço, né? Então é muito mais simples. Facilidade em testes automatizados, tá? Testes unitários, testes do serviço, porque eu vou fazer testes completamente direcionados dentro daquele microserviço. Redução de downtimes no sistema. Se um microserviço cai e que está isolado lá dos outros, ele não vai arrastar os outros com ele. Se ele derruba a máquina lá que ele está usando porque o desenvolvedor botou um loop infinito dentro do código, ele não vai derrubar os outros microserviços que estão isolados em máquinas diferentes. Tá? E organização e curva de aprendizado. Isso aqui também, cara, é mágico, porque a gente está trabalhando todo dia com o nosso sistema, cria uma relação de pai e filho com aquele sistema, então a gente conhece tudo que está lá dentro. Mas entra uma pessoa nova, o cara tem uma curva de aprendizado, ele tem um tempo para aprender aquilo. Vou voltar aqui um pouco. Imagina se eu tenho uma arquitetura monolítica, o cara, para poder começar a mexer no sistema, ele tem que aprender tudo que está aqui dentro, praticamente. Senão ele pode meter a mão numa linha de código e quebrar todo o resto ali, que não tem nada a ver com aquele serviço que ele estava mexendo. Agora, se eu tenho uma arquitetura de microserviços, eu posso chegar para esse estagiário novo, né, e falar assim, olha, foca nesse microserviço aqui. Acho que foi um estagiário que riu aí, né? Foca aqui nesse microserviço, cara. Pega esse microserviço e aprende ele. Está aqui a documentação dele. O que esse microserviço faz? Ele é especialista em fechar o carrinho de compra. Sei lá, se você é um e-commerce, tá? Então ele vai aprender aquilo, vai estudar aquilo, vai entender como é que aquele microserviço funciona, ele já pode começar a meter a mão na massa, sem antes entender todo o resto do seu sistema. Ele pode ir gradativamente aprendendo isso daqui. Isso faz uma diferença grande na equipe, tá? Inclusive para a motivação dessa pessoa nova que entrou. Deixa eu passar tudo aqui de novo. Um exemplo prático. Isso aqui era, a grosso modo, a arquitetura que a gente tinha no início, lá no embrião desse sistema de validação de identidade. Ou seja, uma arquitetura completamente monolítica, sustentava diversas APIs aqui dentro, tudo ali conglomerado. O que acontecia? Tudo isso que eu falei para vocês. Alguém botava um loop infinito e quebrava tudo. Alguém fazia isso, estragava o negócio todo. Custo alto. Começou a aumentar a demanda, o número de clientes, esse custo começou a ficar, caraca, tem alguma coisa errada. Vamos estudar a parte de microserviços, vai ajudar para a gente? E a gente partiu para uma versão 2 da arquitetura, já com o conceito de microserviços implementados. Ou seja, no mesmo sistema de validação de identidade, nós tínhamos diversos microserviços ali independentes. Um para sustentar só a parte de API do site, por exemplo, que é toda a parte de interação com o nosso cliente. Um microserviço só para sustentar a parte de front do site. Um microserviço para sustentar uma API de eventos, consultas, tá? Uma API de geração de questionário, uma API de resposta, uma API de OCR, por exemplo. Tá? Então, é todo um ecossistema que está ali, pronto, preparado, apesar de dividido, sustentando um mesmo processo de validação de identidade. Tá?
aqui atrás de um load balancer, que nem alguém comentou aí nas apresentações anteriores, e que vai distribuir toda essa carga em torno desses microserviços. Tá? Uma migração natural que acontece dentro da nuvem, que a gente vem percebendo esse movimento, é uma migração para a parte de serverless. Isso talvez seja muito interessante para muita gente aqui dentro. Quando a gente fala de serverless, mais uma vez, depende da sua aplicação. Tem que estudar, ver se faz sentido. Mas se faz sentido é legal, viu? Porque você para de gerenciar a máquina. Ou seja, você pega uma arquitetura, desculpa, passei aqui mais. Você pega uma arquitetura dessa daqui e você tira um monte de preocupação da frente de gerenciamento de servidor. Regra de escalabilidade, regra de distribuição de carga, regra de, enfim, tratar a máquina lá, se a máquina tem que parar para manutenção. Quando eu vou para um serviço desse serverless, aqui eu trouxe um exemplo da AWS, que a gente trabalha atualmente. A gente tem, por exemplo, um API Gateway, que eu acho que, inclusive, equivalente lá na Azure é o API Management. Então, você faz todo o tratamento do acesso das suas APIs, por exemplo. Você tem logs, monitoramento, pode extrair relatório, um monte de coisa de produto lá de dentro, e ele vai fazer todo esse gerenciamento e distribuição dessa carga, por exemplo, para dentro de um serviço que nem o Lambda, em que eu vou implementar os meus microserviços lá dentro, vou jogar eles lá dentro, e eu vou simplesmente pagar pelo tempo de execução de cada um deles. Ou seja, eu recebi uma chamada na minha API, ela passa por dentro do gateway, ele aciona o Lambda vai processar aquilo que aquele microserviço tem que fazer, e eu vou pagar por aquele tempo de processamento. Eu não vou pagar por tempo que a máquina está em pé mais. Isso acaba, tá? E melhor, como eu falei, você não vai ter mais o trabalho, o esforço de gerenciamento da parte de hardware dessas máquinas. Tá? Isso também fica completamente subjugado ao serviço. Bem, pessoal, obrigado pela atenção. Uma palestra aqui mais rápida. E queria falar para vocês também que o pessoal aqui da Big, não sou só eu, tá o Breno, o João também. Estão ali com a mesma camisa que eu. Então, se depois ali na parte do almoço, do coffee break, se vocês quiserem conversar com a gente, pode falar com eles também, que eles também dominam tudo que tem lá dentro. A gente também trabalha com diversos outros serviços de fornecimento de dados, tá? Que é muito interessante. Inclusive, eu sou cliente interno lá na minha empresa, porque eu sustento toda essa parte de validação de identidade com consumo de dados que que uma outra equipe provê, né? Então, vocês também podem ser clientes, por exemplo, desse consumo de dados, que é bem bacana. Obrigado. Pessoal, perguntas? Bom dia. Bom dia. Você tinha comentado bastante sobre microserviços. Que vocês utilizam para fazer deploy dos Lambdas e se vocês automatizam o deploy dos API Gateways? Tá, vamos lá. A gente ainda está num processo de migração e estudo da parte do Lambda. Então, não posso dizer que tipo de ferramenta a gente utiliza para esse deploy contínuo, porque a gente ainda não está fazendo ele, tá? Mas existem algumas ferramentas de deploy contínuo que a gente está tentando implementar ali para utilizar o Lambda, que a gente tem feito estudo. Eu não sei se eu vou lembrar o nome não vou lembrar o nome delas agora de cabeça. Eu posso depois no coffee break sentar com você e eu pego ali no celular e te mostro quais exemplos a gente tem estudado. Mas agora de cabeça eu não lembro exatamente. Bom dia. Bom dia. Estava vendo os dados, realmente a questão de fraudes aqui no Brasil é muito grande e eu tenho deparado assim, com uma percepção que tanto no LinkedIn como no Facebook o surgimento de muitos perfis falsos. Então, por vezes, a gente acaba aceitando, né, um convite de conexão, seja na parte pessoal ou profissional, e depois de um certo tempo você para analisar, você começa a ter o cuidado de analisar e você começa a perceber que não são pessoas reais, não são profissionais reais. Aí eu queria saber como é que vocês têm lidado com esse desafio, porque parece que os fraudadores estão lá do outro lado com muitas perversidades aí escondidas, né? Para pegar nossos dados profissionais, nossos dados pessoais. E isso pode ser um ofensor aí não só para vocês que fornecem um serviço,
mas para os clientes também que buscam ter uma autenticidade, né? Gera um efeito em cadeia, né? Por causa dessa teoria da manada, né? Você pega alguém que você acha que é confiável, porque já tem 30, 40 amigos, que aceitaram automaticamente aquele profissional, aquele amigo nessas duas redes. É isso, essa é a minha dúvida, como é que estão lidando com essa complexidade. Eu vou te dar um exemplo, a gente tem cliente que faz parte de cadastro, aceita cadastro, ele tem um sistema sensível, e ele aceita cadastro também através de rede. E ele já teve problema bastante com isso daí. Tá? Então a gente tenta combater isso com tecnologia e com Big Data, vamos lá. Exemplo prático, o cara aceitou um cadastro de um usuário do LinkedIn. Por algum motivo, ele pode passar nesse processo sempre, ou se ele levantar alguma suspeita, ele tem algum regulamento interno que levantou suspeita, ele pode acionar a gente. Acionando a gente, algumas medidas que a gente tem para fazer ali. Primeiro, a gente tem no nosso serviço, se quiser utilizar, por exemplo, a parte de monitoramento de tracking de device, por exemplo. Então, a gente consegue saber se o cara que está usando aquela rede num celular, ou então num desktop, se aquele desktop, por exemplo, já foi usado para fraude em algum outro momento. Se aquele mesmo desktop tentou abrir conta recentemente naquele mesmo serviço com outros perfis de LinkedIn e Facebook. Tá? Então, vamos lá. Uma primeira camada de comportamento de uso. Você já começa a eliminar um monte de gente. Segunda camada. Você pode, por exemplo, fazer uma geração de um questionário com dados alternativos. Tá? Não necessariamente ele conseguiu todos os dados sobre aquela pessoa. Não necessariamente, por exemplo, ele sabe qual é o shopping mais próximo da casa daquela pessoa naquele endereço. Ele pode até pesquisar no Google, mas ele não vai ter tempo de responder isso no questionário em tempo viável. Tá? Então, uma segunda camada, por exemplo, de questionário. Cara, ainda estou tendo muito problema. Você está tendo muito problema, seu sistema é muito sensível, você não tem margem praticamente nenhuma para aceitar fraude. Você não bota... Por exemplo, tem cliente nosso que entra para a parte de cobrança de foto da identidade. E a gente já elimina mais um monte de fraudador, porque o cara tem até um know-how de como manipular, por exemplo, rede social, mas ele nunca fez uma fraude de identidade. Então, o cara, para conseguir passar nisso tudo, ele teve que simular comportamento muito bem, ele teve que responder a um questionário com dados alternativos que muito provavelmente ele não tem, de forma muito eficiente. E, na terceira etapa, ele também teve que fazer um processo de fraude de identidade muito bem feito. Tá? Então, se ele passou nessas 3 etapas e mais umas etapas de validação interna que a gente também tem, meus parabéns, você superou aí o Big Data, você superou tudo que a gente tem atualmente. Você conseguiu, né? E aí entra, acho que no caso daquele ultra hacker, ultra engenheiro social que vai sair no New York Times, entendeu? Uma manchete sobre ele, dizendo que ele conseguiu, sei lá quantas contas lá na Apple e invadiu sei lá quantos usuários. Né? Felizmente, todo mundo aqui sabe que segurança 100% não existe. Né? E eu não vou mentir para vocês, eu não estou provendo segurança 100%. O que eu estou provendo são camadas de validação de identidade que vão evitar que muitas fraudes aconteçam. Só complementando aí, na verdade, as 2 perguntas. A primeira que você fez de deploy contínuo. Obrigado pelo suporte técnico. A gente tem uma parte ferramental lá dentro que a gente só permite o deploy se ele passar por inúmeros test cases, por exemplo, né, testes unitários. E uma parte até complementando essa evolução que a gente quer fazer de toda a parte serverless, a gente tem um número grande de projetos lá que a gente está fazendo em .NET, em C#, então o próprio Visual Studio já permite essa publicação para a gente, tanto para a Amazon quanto para a Azure, e é o que a gente vai usar, por exemplo. Então são várias variações, né? Para outro tipo de linguagem a gente tem a parte de deploy, se passar por testes automáticos, se não passa ele gera alerta para a equipe, toda a parte de .NET aí no caso do Lambda ou qualquer arquitetura aí serverless, a gente usa o próprio Visual Studio para fazer esses deploys todos e essas validações de teste unitário. E até complementando já a segunda pergunta também, vale lembrar que essa parte de fraude existem várias outras regras que diminuem esse tipo de coisa. Então, como o Rafael falou, o cara tem um tempo para ele conseguir responder aquele questionário. E mesmo, poxa, o cara tentou lá, não conseguiu, o que ele vai pensar? Vou gerar de novo. Mas também existem regras velocity lá dentro. O cara não pode ter gerado
Isso, obviamente, é configurado pelo cliente, mas vamos supor que o cara não pode gerar mais de um questionário por dia. Então, aquele cara já não vai conseguir. E se ele tentar fraudar com o CPF de um terceiro, ele vai cair no mesmo problema. Ele não vai conseguir responder, ele não vai ter tempo para responder. Se ele gerar de novo, ele vai ser bloqueado por Velocity. Existe uma série de regras que contornam esse tipo de coisa e o objetivo, claro, nunca vai ser cair para zero e se entender a zero. E essas regras ajudam a fazer essa redução. Isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom dia. Bom dia. Vocês têm a média de percentual, o percentual, né, de fraude que é suportável hoje ou que é real? Porque alguém vai furar isso aí, né, em algum momento. Qualquer sistema. Não tem como. Eu trabalho com cadastro sensível também e eu vejo que o pessoal fura mesmo, né? Essas regras aí até gostei muito, tá? Depois a gente vou ver o produto de vocês. Mas qual o percentual? Vocês têm isso? Já? Deixa eu só entender melhor a sua pergunta. O percentual de fraude, né? Mesmo com todas essas regras que passou por esse sistema. Tá, eu não tenho um número muito concreto para te dar, porque isso depende de quanto os nossos clientes liberam isso para a gente. Tá? Tem cliente que utiliza o nosso serviço, mas não dá nenhum feedback. Isso é ruim. Né? A gente sempre pede para o cliente estar ali trabalhando com feedback para a gente, mas, sei lá, o cara é um banco muito grande, tem uma série de processos lá que ele não vai liberar esse tipo de feedback, então esse número não é tão preciso. O que eu posso dizer é o seguinte, a gente tem tido uma média, como a gente oferece serviço para muitos sistemas sensíveis, o número de tentativas de fraudes aumenta, né? Então, a gente tem tido uma média de quase 35% de algum tipo de tentativa de fraude, seja por validação, seja por questionário, seja por uma regra de velocity, seja por uma regra de comportamento, de uso, tá? Agora, o que tem passado disso, que tem entrado como fraude, a gente ainda não tem um número concreto. Eu posso até depois trocar um e-mail com você e ver se eu consigo levantar esse número com alguns clientes nossos. Mas o que eu posso afirmar é que a gente tem clientes grandes, por exemplo, na área bancária, na área de aviação, que utilizam serviços de validação de identidade já há mais de 2 anos e estão bem felizes ali com o resultado. Tudo bem. Eu me recordo do slide que você comentou que são 7 petas que vocês estão fazendo em gestão. Não sei a sazonalidade, mas como que vocês tratam isso? A questão até que o colega perguntou, o tráfego disso para o cloud, se está em cloud, como que isso é feito? Peraí, desculpa, você está falando para a parte técnica, como é que eu faço todo o deploy disso? Não, a questão do custo mesmo, se é uma coisa muito grande, se isso é feito para o cloud, se mesmo assim vale a pena manter isso em cloud ou trabalhar com a arquitetura on-premise? Tá, nós somos uma empresa que nasceu em 2011, tá? A gente hoje tem um porte aí já indo para médio, e a gente nasceu na nuvem. Tá? A gente sabe que existem coisas muito mais econômicas se você utilizar local, se você utilizar uma nuvem híbrida, como o pessoal da já comentou. Mas até agora a gente não conseguiu um modelo de utilização local que sustentasse esse serviço, tá? Com a resiliência que a nuvem tem dado para a gente num preço acessível. Tá? Então, toda a nossa arquitetura atualmente tem sido desenvolvida e planejada para um deploy na nuvem. Até porque se a gente fosse começar qualquer coisa local agora, a gente teria um custo imenso de montar data center, de montar servidores, de ter toda uma equipe para gerenciar esse tipo de coisa. E a gente vê em todas as prospecções que isso não é viável. Tá? Inclusive, se eu levo isso lá para o board e tento conversar esse tipo de coisa, eles vão me ouvir, mas eles têm uma série de argumentos econômicos e que demonstram que eu, por exemplo, trabalhando na cloud em conjunto com o serviço de captura de dados, a gente tem um custo muito mais otimizado se a gente tivesse as coisas dentro de casa, né? Em um servidor físico. Consegui responder? Pessoal, última pergunta. Alguém? Não? Então, muito obrigado, Adnei. Obrigado.